Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais uma passagem da Bíblia aqui, dessa vez do Velho Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 12, para a gente meditar um pouco sobre a situação e dar umas dicas, né, do que está acontecendo atualmente. O texto é grande, eu não vou ler ele todo, tá? 1 Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. O rei Roboão consultou os anciões e conselheiros que haviam lhe auxiliado o pai Salomão durante a sua vida e questionou: o que me aconselha a responder a esse povo? E eles lhe sugeriram: se hoje tu se sujeitar à vontade desse povo, eles te submeteres a dirigires a palavra de compreensão e cooperação, então eles serão para sempre seus servidores. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciãos lhe deram e foi em busca de opinião dos jovens, que foram seus companheiros de infância e agora o assessoravam. Indagou-lhes: o que aconselhais que se responde a esse povo que me trouxe essa solicitação? Alivia o jugo que teu pai colocou sobre as nossas costas? Prontamente os jovens que haviam sido educados e crescido com ele, né, com Roboão, afirmaram: eis que te dirá esse povo que te reclamou: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu podes aliviar o nosso fardo. Ora, eis que deve responder: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sendo assim, meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda mais o vosso fardo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, todavia, vos açoitarei com chicote, com pontas de ferro e os escorpiões. Jeroboão e todo o povo se apresentaram perante a Roboão no terceiro dia, de acordo com a ordem que ele lhe dera. Voltai a mim daqui a 3 dias. Porém, o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente o conselho dos anciões e experientes conselheiros. E, seguindo a opinião dos seus jovens amigos e assessores, declarou ao povo: meu pai tornou o vosso jugo pesado, eu farei ainda mais difícil. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos repreenderei mediante chicote com pontas de ferro e escorpiões. Preste atenção no versículo 15, que é o final. Assim o rei não ouviu o povo, porquanto era uma disposição do próprio Yahvé que assim fosse, a fim de se cumprir a palavra que ele revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio do silonita Aías. Você vê esse texto aqui seco, as pessoas não entendem nada. As pessoas que folheiam a Bíblia, né, e lê uma passagem aleatória. Meus irmãos, qual é o contexto aqui? O Jeroboão é filho de Salomão, ele reinou logo depois da morte do pai. Vocês precisam aprender umas coisas aqui, tá? E depois desse texto aqui, que a revelação é rápida, o vídeo não vai ser tão longo assim não. Irmãos, quando Davi, ele que era chamado pela Bíblia o homem segundo o coração de Deus, intentou fazer o templo, tá? Que ele tinha a planta, né, que veio lá de Moisés, a Torá. Davi queria muito fazer o templo. Só que Deus, ele disse assim: não, Davi, não é você que vai fazer, porque há sangue na sua mão. Davi era um guerreiro, irmão. Então, era Deus que batalhava, Davi orava em cada batalha que ele encarar. E nessas batalhas, Davi conquistou muito, Davi ficou muito rico, tanto que grande parte, né, do dinheiro, né, do recurso feito para fazer o templo, que foi um templo caro, tá, veio de Davi. Só que nessas conquistas rolaram muito sangue. E o Senhor Deus, ele falou assim: não, o seu filho, Salomão, filho teu com Batseba, é ele que vai construir. Tu sabe por quê, irmão? Porque o governo de Salomão, vê se vocês vão me entender, até quando Salomão começou a casar com aquelas 1000 mulheres, né? Se eu não me engano são 700 mulheres, 300 concubinas, que cada uma trouxe um Deus diferente para Jerusalém. Até ali, o reinado de Salomão é uma prefiguração do reinado da volta de Cristo, para quem não sabe. Porque foi um reino de paz acima de tudo,
entendeu? Por isso que Davi não poderia construir, porque Davi ele conquistou, através de Yahvé, à custa de muito sangue de outras nações, entendeu? Mas o reinado de Salomão era um reinado de paz, entendeu? Um dia eu vou pregar só sobre o reinado de Salomão, que é muito interessante esse reinado. E era um reinado de prosperidade. A palavra de Deus diz, nesse mesmo livro de Reis aqui, no comecinho dele, né, que é o começo do reinado de Salomão, porque o reinado de Davi é segundo Samuel. E quando Davi morre, aí começa o primeiro Reis, que é o reinado de Salomão. A palavra de Deus diz que a prata, hoje, que a prata é um metal caro, né, tão caro quanto outros metais preciosos como o ouro, era assim, o reinado de Salomão era tão rico que a prata era jogada como se fosse entulho na rua, lixo. Entendeu? Então, era o Salomão, ele resolvia os problemas porque Israel, ele sempre estava sujeito a ataque de outras nações. Você tá me entendendo? Só que Davi era na espada, na oração. Senhor, posso me levantar quando... Davi, ele tanto atacava bem, como ele se defendia bem. Entendeu? Sob as ordens do Senhor Deus. Só que Salomão, ele já preferia resolver o negócio na grana, que ele tinha muito, irmãos. Teve uma vez, eu via muito tempo na revista Super Interessante, uns matemáticos aí, consultados pela revista, foi nos anos 90 isso, ou no ano 2000, não sei, no começo do ano 2000, que eles pediram para calcular, porque a Bíblia, ela tem várias medidas, né? Talento, por exemplo, é 30 quilos, né? Tem um ciclo, então, o livro de Reis, ele é muito rico em detalhes sobre a fortuna de Salomão. Então, com base na Bíblia, eles pediram para os matemáticos calcular em valores da época, né, dos anos 2000, qual era a fortuna de Salomão. Se eu não me engano, era algo em torno de 24 quatrilhões de dólares, irmão. Por isso que Deus falou que não houve e nem haverá pessoa mais rica do que Salomão. E Salomão pediu sabedoria. Então, Salomão, ele resolveu o negócio na grana, entendeu? Por isso que foi um reino pacífico. Porque, na verdade, quando vem te atacar, tudo é o dinheiro por trás, entendeu? Então, meus irmãos, mas não pense que Salomão era um governante bobo. Porque no começo, quem conspirou contra o pai dele, ele mandou matar, inclusive lá dentro do templo. O outro foi se esconder lá dentro do templo, pensando que Salomão ia esquecer, ou ter misericórdia. Morreu agarrado ao chifre do altar. Depois eu trago essa passagem para você. Mas essa passagem aqui, ele está dizendo do filho dele, tá? Ou seja, até ali, antes de Salomão morrer, que ele escreveu o livro de Eclesiastes, assim, né, num sentimento de arrependimento, para que a gente não faça o que ele fez, até ali é o reinado de Jesus Cristo, é uma prefiguração, porque foi o reinado na Bíblia mais próspero de Israel, que Israel mais resplandeceu. Então é uma prefiguração do governo de Cristo na cidade edificada. E aqui Roboão já continua a história para chegar até nós, entendeu? Aqui mostra uma coisa bem simples, irmão. Primeiro ele pediu o conselho dos mais velhos. Os mais velhos são os mais experientes, irmão. O conselho aqui foi tão simples. Ele falou assim: atende a demanda do povo. Ele está falando ali na semântica, no literal, no básico. Ele falou assim: irmão, você é você vai ser um governador agora. Salomão morreu, o governador vai ser você. Atende os anseios do povo. Porque governo, cargo político, de comando, executivo, é para governar para o povo, irmão. Não é para enriquecer você e sua família, seus parentes, sua turminha, não. Tá me entendendo? Então, o conselho mais simples e básico. Aí, o que Roboão fez? Foi consultar os jovens. Irmãos, eu vejo cada jovem falando besteira hoje em rede social, não entende nada. Nada, zero. Sabe nem onde o galo tá cantando. Tá com internet porque o pai pagou, o pai capitalista pagou. Aí é muito fácil ficar dando uma de socialista, hipócrita na rede, e o pai tá pagando as contas. O pai paga o Uber para ir pro shopping, o pai paga o lanche. Não traz umas compras para dentro de casa e fica falando besteira aí, inclusive contra o próprio pai. Não tá me entendendo? Então, conselho de jovem, querido, é isso aí. Só que tem um detalhe aqui para encerrar o vídeo. Isso aí não foi à toa, não. Isso aí foi que Deus, ele estabeleceu essa situação, irmão, porque eu sempre costumo falar,
Deus ele tem uma capacidade sobrenatural, que é o seguinte, ele estabelece na sua palavra a tua boa conduta. Mas a gente acaba fazendo as coisas do nosso coração. E a gente faz burrada. Então ele tem, além dos atributos dele, né? De onisciência, onipotência, né? De misericórdia, de amor, ele tem uma capacidade sobrenatural de consertar as burradas que a gente faz, desde que a gente pede ajuda para ele. Então, Deus ele armou essa situação aqui, que no versículo 15 diz: assim o rei não ouviu o povo, porquanto era uma disposição do próprio Yahvé que assim fosse, a fim de cumprir a palavra que ele revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio desse nome. Isso aí é porque lá na frente, irmão, essa divisão do reino ia fazer com que o evangelho, né, que o povo escolhido de Deus, essa escolha de Deus se espalhasse para os gentios. Então, para isso também que serve a onisciência do Senhor, entendeu? Então, esse texto, ele ensina isso, principalmente, tá? Apesar de Deus estar no comando de tudo e consertar as besteiras que a gente faz, se você escutar conselhos jovens, porque aqui é uma coisa que eu vejo, Jeroboão, aqui o texto está mostrando todo ele, pode ler. E em nenhum momento ele dobra joelho. Deus, o que é que eu faço? Ele tinha que pedir conselho para Deus, irmão, não é para homem, não. Ainda mais jovem, que não sabe de porcaria nenhuma. Então esse texto ele me ensina que se você, ainda mais quando você vai tomar uma decisão, governar sobre um povo, mas é quando você for trocar de carro, né, casar principalmente, você quiser um cônjuge para viver o resto da sua vida, ou uma casa, ora ao Senhor, que o Senhor ele vai te dar sinais, irmão, da vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora, se você quiser ouvir conselho de A ou de B e de jovens, vai acontecer isso aí, que se você continuar a leitura, que não vai dar mais tempo de falar, vai ver que deu um rebuliço aqui, prejuízo, Jeroboão perdeu o reino, você tá me entendendo? Então é isso, irmão, o vídeo chegou a 12 minutos. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.